vertente dessa questão. Acho que já estamos na hora, né? Já são 8h50, não é isso? Conferir aqui, 8h51 exatamente. Hoje eu queria conversar com vocês, primeiro encerrar aquele assunto que sempre me preocupa muito, que é a questão da discricionariedade, né? E, fundamentalmente, chamar a atenção, voltar a reprisar de que discricionariedade nada tem a ver com liberdade. Do mesmo modo que o médico não tem liberdade de prescrever medicamentos, o administrador não tem liberdade de prescrever soluções. Tem liberdade de identificar as soluções que já estão postas dentro de um determinado programa, dentro de um determinado projeto. Então, essa é, digamos, a discricionariedade pode se fechar em um dado momento numa opção única. Vamos imaginar, e Deus permita que nunca aconteça, que a faculdade, pega uma linha para mim, que a faculdade sofra um incêndio. É óbvio que o administrador pode investir, mas claro que a prioridade seria restaurar a sua funcionalidade, né? Então, você não teria a opção, alguém que deixasse, tivesse aberto. Dissesse, eu vou encomendar livros. Parece que alguém está com o microfone Beatriz, aberto. você pode desligar seu áudio? Beatriz? Oi, desculpa, eu acho que eu bati aqui. Tranquilo. Perfeito. Pronto? Ok, tá bom, então. Bom dia, Ademilson, tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Tudo na paz? Que bom, né? Estamos chegando na reta final. Então, eu que estava falando, Ademilson, obrigado a vocês que vieram nesse horário fora do padrão, né? E eu tenho dito, eu não sei qual é a experiência de vocês em outras matérias, mas eu vi uma professora no nosso grupo do Departamento de Direito Público falar de alto nível de desistência, de desinteresse. Eu não tenho essa experiência aqui, não. Eu acho que o pessoal está interessado, sim, está motivado, está voltando, os primeiros trabalhos foram muito bons, não é? Então, acho que o aproveitamento não deixa muito a desejar em relação ao curso presencial. Claro que o ideal seria o presencial, mas eu tenho a impressão de que o curso ele consegue ser bastante produtivo e com algumas facilidades. Você não precisa ter deslocamento, você não precisa sair, por exemplo, de uma faculdade para outra, como acontecia, não é? Então, alunos, logo no começo, têm introdução à filosofia, logo e depois lá em São Lázaro, e depois se deslocam para a faculdade de Direito. É uma coisa assim meio louca, né? E que a virtualidade eu acho uma coisa também, a possibilidade de você ter os textos gravados facilita muito, porque você vai ficar com um repositório durante algum tempo para rever o seu curso nos momentos de recesso, nessas coisas. Então, reprisando-te de que a discricionariedade ela não envolve margem de escolha. Por favor, tirem isso da cabeça. Na verdade, nós não temos nenhuma margem de escolha. Nós temos uma identificação que não é a priori, mas que é a posteriori. É só essa que é a questão. Nós já sabemos que a melhor solução possível, presumimos, é de que o concursado em primeiro lugar seja chamado também em primeiro lugar. Mas nós não sabemos onde devemos fazer o hospital, onde devemos fazer a estrada, onde devemos fazer a escola, onde devemos prover os serviços de saúde. Então, não há discricionariedade. Vou mostrar, por exemplo, uma coisa que ocorre no Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, a partir de dados estatísticos, ele conclui que 80% do atendimento
é o do chamado atenção básica. O que é atenção básica? É a medicina de menor complexidade. Por isso, até se nós tivemos queixas muito fortes de que os médicos cubanos, a rigor, não eram médicos. Eles não têm uma formação tão completa como a nossa, mas eles estão voltados à atenção básica, que corresponde normalmente no mundo, e sobretudo no mundo menos desenvolvidos, a 80% da demanda. Os hospitais, eles estão nos 5, temos 15% da demanda de média complexidade. O que é a demanda de média complexidade? É aquela que já exige um oftalmologista, que já exige um otorrino, que já exige um dermatologista, que já exige um especialista em um neurologista. Esse é o chamado atendimento de média complexidade, e que envolve 15%. Esse não é um dado que eu estou criando, esse é um dado estimado e mais ou menos invariável na população, não é, Gustavo? Então, e temos 5% para alta complexidade. Na alta complexidade estão, digamos, os internamentos hospitalares. Então, por exemplo, a COVID assintomática é de baixa complexidade, mas a COVID com alto comprometimento pulmonar é de alta complexidade, né? Porque você tem que dar tratamentos e dentro dos próprios hospitais, a existência da UTI, ou do CTI, dos Centros de Terapias Intensivas, elas mostram esse grau de complexidade. Então, um prefeito, um governador que construa um hospital sem que tenha uma demanda de alta complexidade para resolver, por isso que a atenção básica ela é concentrada nos municípios. A atenção média e complexa é destinada no SUS aos estados, né? E a União fica apenas com a supervisão, com a Anvisa, com órgãos, na verdade, e, eventualmente, por uma necessidade, os hospitais universitários, que são hospitais de pesquisa. É interessante notar que num país subdesenvolvido como o nosso, nós não temos o perfil de um hospital universitário, não é atender indistintamente a população como nós fazemos, mas selecionar os casos que são pioneiros ou que merecem algum tipo de estudo, né? Que merecem algum tipo de estudo. Daí a razão de eles estarem vinculados à universidade. Mas, em razão da sobrecarga dos hospitais, muitas pessoas se internam ou vão procurar atendimento no Hospital Edgar Santos, também conhecido como Hospital das Clínicas, que é da Universidade Federal da Bahia, por problemas de baixa e de média complexidade. Aí você diz, os hospitais públicos são ruins, mas é porque a demanda que vai para eles em grande parte, é da baixa complexidade, não por culpa da população, mas porque a população não tem postos de atendimento básico, né? Então, não vamos imaginar que fazer um hospital, sempre eu vou encontrar uma motivação para fazer um hospital, mas numa ponderação, talvez o posto ambulatorial tenha prioridade em relação ao hospital, né? Porque da baixa complexidade é que se parte para média ou para alta, né? Por exemplo, se você fizer o saneamento básico, os problemas gastrointestinais são, em grande parte, solucionados, as verminoses, os ataques causados pela água maltratada, né? O esgoto a céu aberto. Tudo isso, na verdade, gera questões que vão desembocar na média e na alta complexidade. Então, como vocês vejam, eu estou falando de um atendimento tipicamente discricionário, que é o atendimento do SUS. Quem vai entrar, quem não vai, fazer hospital, mas vejam que quando você já tem esses dados, fica ou não fica mais fácil de vocês imaginarem como projetar o hospital,
como projetar o posto de saúde, como fazer o programa, ou a estratégia, hoje mudaram, não sei que significado tem, essa estratégia de saúde da família, que é, digamos, o atendimento básico, ou até dizer ao menino, olha, escova os dentes, ou faça limpeza, ou faça a limpeza das mãos, etc., porque a mão vai à boca e, a partir daí, você tem uma série de contágios, né, de doenças. Então, o que eu quero mostrar é o seguinte: quando você começa a entender a pirâmide da demanda de saúde, você tem que dar um atendimento à saúde de acordo com essa pirâmide. De acordo com essa pirâmide. Ah, é muito bom um hospital que trabalhe com transplante celular. Claro, mas você não pode, em cada município, ter programa de transplante celular. Isso é absolutamente inviável e é um trabalho, um esforço absolutamente perdido. Então, veja bem, eu não elogiaria um município pequeno que fizesse um hospital de transplante celular. Já vi um caso de o filho do prefeito era expert nessa coisa, era um médico, e o prefeito resolveu criar uma unidade de transplante. Só que é um gasto muito grande para o município. Em um ano, ele teve um caso. Um ano ele teve um caso, né? Então, há determinadas coisas que, mesmo do ponto de vista discricionário, que envolve um julgamento diante do fato, que envolve um julgamento diante do fato, nós precisamos ter elementos de ponderação, nós precisamos ter elementos de ponderação. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho notícia de que o chamado Royal Hospital of England, o Hospital Real inglês, que tradicionalmente só atendia a monarquia e os duques e condes, em suma, a nobreza, ele, não por interesse da população, mas por interesse do hospital, ele se abriu à população. Né? Claro que ele tem as reservas dele para a monarquia, mas ele é um hospital que hoje atende a população. Acabou essa ideia. E por que isso, gente? Porque é muito simples. Se alguém tiver uma queimadura grave, por favor, não vá para a Aliança. Não é porque a Aliança não tenha patrocinado essa aula, porque o HGE também não patrocina, né? Então, vá para o HGE, sabe por quê? Porque os médicos do HGE são muito mais treinados em queimaduras, em agressões violentas, como tiros, etc. E os médicos do Aliança não têm essa expertise, né? Não tem essa expertise. Então, se alguém teve uma queimadura mais séria, o melhor lugar é o Hospital Geral do Estado, né? Não tente... Claro, quando você puder sair para lá para fazer a hotelaria, para descansar num hotel, num hospital mais tranquilo, vá, mas no momento crítico da crise de ser tratado, o melhor atendimento está no hospital público, estadual, né? Então, isso é uma questão estatística. O índice de recuperação daqueles que vão ao HGE é muito maior percentualmente daqueles que vão à rede privada de hospitais, né? Então, tudo isso tem que ser pedido e medido, pesado e medido, perdão. Por que, na verdade, bebam sempre água nesse período da Covid, viu, gente? Ajuda a melhorar a imunidade, tá? Ela é pelo menos 2 litros de água por dia. Eu sei que é uma proposta, mas há um consenso médico dentro dessa área, né? Aqui também temos serviços de utilidade pública, né? Então, a gente quer que vocês saibam que a água ajuda, o nosso organismo é majoritariamente feito de água, né? Então, ele precisa de água. Sentir sede é uma coisa muito ruim, porque o seu organismo está detectando uma deficiência, né? Então, quando eu tenho um ato discricionário, eu não tenho nenhuma liberdade, ao contrário, eu só tenho que aumentar a responsabilidade. E como é difícil fazer isso, gente. Não imaginem que seja uma coisa prática. Ah, beleza, todo mundo queria ter o máximo de discricionariedade.
Olha, quanto maior a discricionariedade, maior a responsabilidade, maior a acuidade do gestor que se pretende. Então, por exemplo, nomear determinadas pessoas para cargo em comissão, é preciso, primeiro, que esses cargos tenham uma missão específica. Eu não posso, e o Supremo já decidiu pela inconstitucionalidade, da criação, sem nenhuma razão de ser, por exemplo, de cargos de motorista em confiança, né? Que é a forma de burlar o concurso. Notem que a Constituição, isso pode valer em algum concurso ou prova que vocês façam, diz que os cargos em comissão, assim declarados em lei, poderão ser preenchidos por livre nomeação e livre exoneração. Primeiro, é preciso preencher o conceito de cargos em comissão. Segundo, depois de existência de um chamado núcleo rígido desses cargos em comissão, e que nós vamos falar um pouquinho desse núcleo rígido, aí sim eles podem ser definidos em lei. É preciso que se cumpram os dois requisitos. Mas se o cargo não é... Celso, o que é cargo em comissão? Eu vou dar uma resposta que me parece a mais adequada. Cargo em comissão é aquele que, por dever normativo, deve colocar a administração e os usuários em risco. Celso, o que é isso? Que absurdo é esse? O que é colocar em risco? Colocar em risco é tomar uma medida a favor de uma vacina ou contra uma vacina, é ver a oportunidade de fazer o lockdown ou de ficar em casa, é ver uma série de coisas. Então, servidores que podem colocar a população em risco são aqueles que estão que exercem cargos em comissão. Então, por que o motorista não exerce cargo em comissão? Ele não coloca em risco se ele entrar numa velocidade muito grande, ele coloca culposamente, não como parte da decisão dele em atuar, né? Quer dizer, colocar em risco, nós podemos colocar independentemente de termos cargo. A questão é de que alguém há de estabelecer e medir os graus de risco. Vejam qual é a dificuldade imensa dos governantes, e não vamos só criticá-los, em, por exemplo, decidir por um lockdown que evitaria o contágio mais imediato da Covid e sacrificar a economia, que precisa sobreviver. Quer dizer, é difícil você pedir ao camelô que deixe de vender os produtos dele, porque ele tem que levar o pão para casa. Então, esses servidores que projetam uma responsabilidade para a administração e que, ao projetarem essa responsabilidade, ao colocarem os usuários em risco, esses sim são aqueles cargos típicos em comissão, ou seja, comissão, tá? Quer dizer, então, na verdade, são cargos que têm uma missão específica. Um caixa de banco não pode ser cargo em comissão. Os tribunais trabalhistas dizem isso porque ele não expõe o banco a risco, a não ser que ele furte dinheiro ou que ele dê um desfalque ou que ele mais no exercício, se ele souber contar e for atento, a não ser que ele esteja super cansado, e a culpa vai ser do banco, né? Exaurido, mas ele não pode ser considerado, teoricamente, um cargo em comissão. É claro que, por exemplo, um embaixador insere-se nesse âmbito e nessa possibilidade. Mas eu não gosto de politizar, eu acho que quando você dá margem para várias ideias, tudo é válido. Quando você dá margem para uma ideia só, eu acho que as coisas se tornam mais difíceis. Então, por que eu tenho necessidade de ter um cargo em comissão de embaixador? Porque eu quero aumentar a responsabilidade de quem nomeia. Eu não quero jamais um presidente da República dizer: olha, minha relação com os Estados Unidos é ruim porque meu embaixador é péssimo. Mas não foi você quem nomeou o embaixador?
você tem responsabilidade. Então, você, na verdade, tem responsabilidade. Você, na verdade, tem responsabilidade sobre isso. Uma vez eu tive uma questão muito interessante, que havia um cidadão urbanista, especializado em urbanismo, tanto que levou a vida inteira nos Estados Unidos prestando consultoria em urbanismo para a ONU, né? E se aposentou e aí foi nomeado secretário municipal de urbanismo da terra dele, onde ele voltou a morar, etc., aqui no estado nordestino. E, de repente, eu o encontro num momento de confraternização ante-Covid, diga-se de passagem, e eu pergunto como vai lá a prefeitura. Ele disse: olha, eu fui exonerado. Eu disse, mas você, uma pessoa com preparo, onde é que eles conseguirão? Não, eu tinha divergências com o prefeito quanto ao planejamento urbanístico, mas o pior é que ele, na verdade, colocou que eu estava sendo exonerado a pedido. Eu digo que você não pediu? De jeito nenhum, porque eu não seria responsável de abandonar um planejamento urbano para minha história e para minha biografia. Eu preferia não ter entrado, ter começado um projeto urbano avançado e ter feito isso. Eu digo, rapaz, você não é obrigado a aceitar essa exoneração jogando a carga em você, de que você, na verdade, se exonerou por vontade própria, porque ele teria que respeitar a sua liberdade. Ele tem que assumir o risco de ser exonerado, de lhe exonerar. Aí eu digo, olha, se ele tem que assumir o risco de lhe exonerar, você tem direito a uma ação judicial para garantir que ou ele assume lhe exonerar, com todos os riscos dessa exoneração, com toda a crítica possível, com todas as ações cabíveis pelos desmandos que o sucessor venha a cometer, mas ele não pode se escudar na posição fácil, exonerando a pedido, né? Então, e nós fomos para a via do mandado de segurança e ele ganhou. E sabem o que aconteceu? O prefeito não teve coragem de exonerá-lo e o readmitiu no cargo, né? Porque ele sabia, nós advertimos de que, já no mandado de segurança, de que a responsabilidade seria muito grande e que ele quer atirar essa responsabilidade de ter se exonerado no meio do caminho, né? No meio do caminho, né? Então, essa é uma questão, como vocês vejam, importante na fixação. Mas por que alguém tem que ser não tem que prestar concurso para ser embaixador? Porque é um elemento fiduciário, o elemento da confiança é fundamental. Nós não podemos ter um presidente com embaixada de primeiro nível, que as embaixadas costumam ser divididas em primeiro, em segundo e em terceiro nível. Isso não significa teoricamente uma importância. Por exemplo, as embaixadas do Uruguai, da Argentina, são de primeiro nível pela proximidade que elas têm, né? Uma embaixada disputada com muito, é preciso ter muito prestígio, embora me pareça que seja de terceiro nível, é a embaixada do Brasil no Vaticano, né? Que é, na verdade, alguma coisa de não fazer nada, né? Morar em Roma e fazer uma visita protocolar ao Papa, né? E não tem grandes conflitos, né? Então, ela não é uma embaixada, do ponto de vista exclusivamente técnico, relevante para o Brasil, como é a da Argentina, como é a do Uruguai, pela proximidade, como é a de Israel, por uma questão geopolítica, como o chamado mais disputado na embaixada, essa expressão é conhecida, o circuito Elizabeth Arden, que envolve as embaixadas de Londres, de Paris e nos Estados Unidos, né? Então, digamos assim, a coroação. Já muitos embaixadores, a mesma importância não tem embaixada no Japão, né?
Provavelmente a da China já deve estar classificada como de primeiro nível. Mas o importante é que haja esse entrosamento, essa fidúcia, né? Entre o nomeante e o nomeado. Então, é por isso que a Constituição permite os cargos em comissão, para aumentar a responsabilidade do nomeante, para que o nomeante não deposite nas costas de um terceiro o insucesso na sua administração, né? O insucesso na sua administração. Só vou fazer um pequeno lembrete para que vocês pesquisem depois, para que vocês, na verdade, possam atinar. Pouca importância se tem dado no Brasil aos chamados conceitos indeterminados, e há muitos que os confundem com a discricionariedade. De um modo geral, todos os conceitos são indeterminados. Se eu digo mesa, ela pode ser de aço, de madeira, ela pode ser ovalada, ela pode ser retangular. Então, dizer mesa não é. Mas quando os conceitos têm um alto grau de indeterminação, é o que nós chamamos de conceito indeterminado. Isso não tem a ver com a discricionariedade. Discricionariedade é uma forma de agir. Indeterminabilidade conceitual é uma forma de interpretar. Por exemplo, quando eu digo não são suscetíveis de desapropriação para a reforma agrária as áreas produtivas e que cumprem a sua função social. Isso é um conceito indeterminado, isso não dá margem a nenhuma discricionariedade, e eu já vi pessoas entrarem por precaução na justiça para reconhecer que seu empreendimento agrícola é produtivo, ganhando um salvo-conduto contra a desapropriação agrária feita em títulos de 20 anos. Então, o que ela está pedindo? O próprio judiciário reconhece que uma área não que, na verdade, aqueles requisitos não estão preenchidos da improdutividade da terra, etc. Isso é um conceito a ser encontrado à luz da técnica, à luz da perícia, à luz, por mais indeterminado que ele seja. Por exemplo, a Corte Francesa dispensou uma licença para um imóvel que era exigido nas praças monumentais. E ela chegou e disse, olha, o que nós temos considerado aqui praças monumentais são aquelas que têm certos requisitos, certa historicidade, não é o caso dessa praça. E ele diz, na verdade, que não haveria necessidade da licença específica voltada às praças monumentais. Na discricionariedade, a prioridade é sempre do administrador. No conceito indeterminado, a prioridade pode ser do judiciário, né? Tanto o administrador pode reconhecer um conceito indeterminado e eu tentar buscar, na verdade, a solução no judiciário, quanto eu posso me antecipar voltando ao judiciário. Eu gostaria de dar um exemplo de um conceito indeterminado e que tem uma conduta vinculada, não discricionária, que tem uma conduta. Então, vamos pensar num conceito indeterminado. Substância que gere dependência bioquímica e psíquica. Substância que gere dependência bioquímica e psíquica, ela na verdade, um conceito indeterminado. O que gera uma dependência química efetivamente? Tanto que o Superior Tribunal de Justiça discutiu e chegou à conclusão de que quem traz lança-perfume para o Brasil, né, pratica apenas descaminho e não é traficante de drogas. Por quê? Porque se entendesse que lança-perfume, que o perfume que contém no lança-perfume, né? Que ao que eu saiba, uma criação argentina, né? E hoje já está mais em desuso, mas ainda escondida
mente se usa, né? Ela produz um efeito alucinógeno, mas que, segundo o STJ, não gera dependência química. E qual é a diferença disso para o STJ? Porque se você preenchesse o conceito determinado, gera ou não gera dependência química, se gera, o indivíduo que traz para o país pratica tráfico de drogas. Ele é um traficante, cuja pena é mais alta do que aquele que pratica descaminho ou contrabando. Qual é a diferença? Contrabando é o ingresso de mercadoria em si mesma proibida. Ainda assim, a pena é menor do que o tráfico internacional, né? Mas eu precisei preencher esse conceito, porque uma vez em determinado conceito, a solução será vinculada e não discricionária. Quer dizer, se ela é substância que gera dependência, alguém que a transporta, que a comercializa, pratica tráfico. Se, ao contrário, ela é uma substância ou ela é um produto meramente proibido, né? Um computador, às vezes, já foi proibido para proteger a indústria nacional, o indivíduo pratica contrabando. Se, na verdade, ele apenas deixou de pagar o imposto, ele pratica um crime menor, que é o descaminho, né? Então, eu tenho aqui um conceito indeterminado com uma solução vinculada, né? Com uma solução vinculada. Às vezes, nós temos um conceito determinado, plenamente especificado, ou seja, com um alto grau de determinação, e uma solução discricionária, que vai ver qual será a medida a ser tomada em determinado caso, em determinada circunstância. Por exemplo, o menor infrator, está claro que ele praticou a infração, mas o juiz avaliará se é melhor recolhê-lo, se é bom apenas as medidas educativas. Há um grau de discricionariedade nessa aplicação do remédio, do corretivo, por mais determinado que seja o fato, por mais determinado que seja o fato. Nós temos, por exemplo, para ir para o Tribunal Eleitoral, temos pergunta aqui? Não, não temos. Para ir para o Tribunal Eleitoral, alguém precisa ser juiz há 10 anos, conceito determinado. Ser escolhido numa lista tríplice, ação discricionária, e ser nomeado pelo presidente da República, ação discricionária, né? Então, essa diferenciação. E vocês perguntam, por que fazer esses conceitos indeterminados? Para garantir maior longevidade à aplicação da norma. Porque um conceito plenamente determinado pode levar a um represamento da aplicação da norma, quando, na verdade, o conceito indeterminado permite que ela seja abrangente. Normalmente, se procura ou se exige a plena determinação dos conceitos sobre os quais vai incidir norma penal. Por quê? Para a garantia do cidadão. Isso leva a certas ilogicidades muito frequentes, né? Isso leva a certa ilogicidade muito frequente, né? Por exemplo, durante muito tempo, quem subtraía energia elétrica de outra pessoa não podia ser condenado por furto. Por quê? Porque, na verdade, dizia subtração de coisa alheia móvel. Por definição, energia não é coisa, não é matéria. Quer dizer, você diferencia exatamente matéria de energia, embora uma se converta em outra, e aí nós temos falado o tempo inteiro de física quântica, né? Da conversibilidade da energia em matéria, da energia convertida em matéria. Isso vai estar para o bem-estar de vocês, viu, gente? Raiva é você tomar veneno e querer que os outros morram, tá? Então, raiva só faz mal a quem tem, viu? Então, o outro não está nem sabendo que você está com raiva dele ou dela, né? Então,
E quando você trabalha a sua cabeça para um sentido de raiva, você está fazendo um mal que pode se converter em matéria, num tumor, numa coisa, quer dizer, não há mais, quer dizer, matéria e estado, desde Einstein e coisas, são conversibilidades possíveis. Por exemplo, se alguém se deslocar na velocidade da luz, se transforma em energia, se desmaterializa completamente. Então, não é possível alguém atingir a velocidade da luz sem se desmaterializar. Então, a subtração de energia precisou de uma norma própria, constitui, iguala-se ao crime de furto, a subtração de energia. Vejam que coisa meio louca, né? Mas você preserva o conceito determinado, vocês preservam o conceito determinado apenas para garantia, contra toda a logicidade. Quando eu não preciso desse tipo de situação, e nós estamos aí no terreno das garantias, é melhor que eu tenha um conceito indeterminado para que eu não feche a solução. Eu digo, é vedado poluir os parques. Mas imagine que eu determinasse esse conceito. É vedado jogar água suja nos parques, é vedado destruir árvores nos parques. E aí, se a pessoa vem, na verdade, tomar uma medida que não está ali prevista, eu não protejo o parque adequadamente. Então, quando eu digo é vedado poluir parques, eu estou dizendo todas as coisas. É vedado afetar o equilíbrio ambiental desse parque, eu estou dizendo nenhuma frutinha você tira daqui, tá bom? Então, mas se eu dissesse, não, aqui não está dito que tirar frutas do parque é alguma coisa. Então, o conceito indeterminado, ele nos ajuda a plastificar, no sentido de tornar mais maleável, mais plástica a aplicação da própria norma, porque elas podem conhecer ou se adaptar aos tempos. Por exemplo, o Código Penal tem um conceito bastante elástico, quando ele diz assim, manter estabelecimentos destinados a encontros libidinosos. Então, todo motel estaria praticando crime, né? Então, essa elasticidade conceitual, e eles aí optaram por dizer, não, não é bem isso, e inventaram. Quer dizer, mas se motel não for destinado a encontros libidinosos, eu acho difícil você encontrar, eu estou hospedado no motel tal, estou morando aqui. Então, na verdade, esse manuseio dos conceitos determinados e indeterminados, um conceito indeterminado, por si só, não gera uma ação discricionária. A ação discricionária está no plano do agir. Eu vou usar uma expressão um pouco sofisticada, um pouco pernóstica. Os alemães dizem que a norma tem o Tatbestand. Tatbestand é a previsão da norma. E o Rechtsfolge, que é a estatuição da norma. Dado isso, vai ser aquilo. Dado que não pagou, pague. Dado que não deu um fim produtivo, que seja expropriado. Então, o que acontece? O conceito indeterminado estaria na previsão e a discricionariedade na estatuição, na consequência, né? Quer dizer, na identificação dos fatos, eu não tenho discricionariedade nenhuma. Eu tenho conceitos determinados ou indeterminados. Agora, nas consequências que esse fato vai produzir, eu tenho, na verdade, uma consequência de tal. Dessa forma, eu digo, faltar a aula, salvo se por motivo injustificado, quer dizer, quando eu vou analisar o caso concreto, eu vou saber se esse motivo é justificado ou injustificado, isso aí é estatuição. Mas faltar aula é um conceito absolutamente determinado. Eu conto um fato que é real. Eu estava fazendo doutorado na Universidade Federal de Pernambuco e tinha um professor alemão, o professor Andreas Krell. Excelente professor, mas extremamente rigoroso. E, na época, eu era coordenador do curso de Direito. E isso, por mais ajustes, eu tinha que, na verdade, ir e vir, chegava nos domingos e voltava nas terças à noite, pedia ao vice-coordenador
para me substituir aí, né? Por incrível que pareça, naquela época eram mais rigorosos com licenças, hoje você tiraria uma licença e esqueceria o assunto, né? Mas na época eu não consegui uma licença, e aí tinha que ficar nesse zigue-zague, indo e vinda. E um belo dia eu cheguei atrasado na aula do professor Creu, e como ele fazia o registro de frequência, e eu fui dizer a ele que eu era coordenador do curso e que me atrasei porque não pude pegar o avião, porque tinha uns assuntos para resolver. Resposta dele: eu sou apenas uma testemunha da sua presença ou da sua não presença. As consequências disso não estão ao meu alcance. Eu apenas atesto se você está presente ou se você está ausente. Então, depois dessa, eu nunca mais pedi nada a ele, né? Então, é essa coisa de que a gente não tem. Então, fiquem atentos para essa distinção, porque é possível que ela vá chegar. Já chegou no mundo inteiro desde 1850, aproximadamente, né? Já tem 150 anos que ela circula no mundo e que as pessoas não têm. Infelizmente, ainda, agora temos uma lei, eu não sei, o povo tanto chama por nome, que eu não sei o nome dela total, Lei de Introdução às Normas, LINDB, que já abre ou já trabalha levemente com esse conceito, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Do direito brasileiro. Daí porque o povo chama assim, eu não prestei atenção no que é, mas ela já está trabalhando essa possibilidade do consequencialismo, de você, na verdade, medir alguma coisa do que ela pode produzir, né? Então, é só uma noção, na verdade, isso não está no programa, mas para que vocês não usem genericamente gato por lebre, né? Ou misturem os conceitos indeterminados com as ações discricionárias. Lembre-se que discricionariedade é ação, portanto, eu sou ator, e conceito indeterminado é observação, e eu sou observador, né? Eu sou um observador qualificado. Às vezes eu posso perceber um fenômeno, fenômenos que eram absolutamente determinados, hoje se tornam indeterminados, como morte. O que é morte? A morte clínica, a morte cerebral, a morte cardíaca, a vida vegetativa prolonga-se ou não se prolonga, etc., etc. Ele já caminha para uma indeterminação conceitual muito forte, mas ela não muda nada se a eutanásia é válida, se é outro tipo de coisa, que são medidas discricionárias. Então, não confundir discricionariedade, com que são ações, com conceitos que são indeterminados. Quero concluir essa aula falando de serviço público. Serviço público, e aí, porque eu trabalhei os pressupostos de você analisar e como a gente vai ter que contemplar a natureza do serviço segundo as necessidades, contemplar a natureza do serviço segundo a necessidade, é importante que se fale, pelo menos porque ele teve, na verdade, uma importância muito relevante na criação do direito administrativo, e houve um grande jurista, Leon de Guy, e de Guy formulou uma chamada, o fundador da Escola do Serviço Público. Segundo de Guy, o direito administrativo envolveria, basicamente, o serviço público. Estaria muito mais claramente voltado, quer dizer, o direito administrativo era o grande girava em torno do serviço público, tal qual os planetas giram em torno do Sol, os que compõem a nossa galáxia, obviamente, que é a Via Láctea. Eu, às vezes, fico preocupado com a profundidade que a gente tem. Gente, quando os astrônomos me dizem que, como a Via Láctea, existem bilhões de outras galáxias, eu fico, então, aquela história de quem é você, é bom você dizer, olha, eu sou um cidadão do planeta Terra que integra
a galáxia da Via Láctea, que integra as bilhões de galáxias que estão no universo, né? Então, olha, você é um nada dentro desse ponto de vista. Precisa uma certa humildade para a gente não saber, né? E eu gosto muito das teorias e aí do budismo, que diz que você está aqui representando um papel, que você está, na verdade, aqui desenvolvendo um papel. Então, seja gari, seja faxineiro, seja outra coisa, o importante é que você desempenhe o seu papel, porque tudo, diz o budismo, em uma linguagem bem direta, é teatro. Você está aqui para sonhar com a imperfeição, para aprender quanto é a imperfeição e voltar à perfeição, já que a gente só compreende o que é o frio pela ausência de calor, né? Já que então a gente só compreende o que é perfeito pelo imperfeito. Então, de que essa concepção tudo é um sonho, a gente está sonhando com o teatro da vida, né? E nesse teatro todos os papéis desempenhados são importantes, né? Quanto não importa o grau de personalidade. Às vezes, por exemplo, uma peça de teatro, um grande executivo pode ser uma ponta nessa coisa. E, na verdade, a trabalhadora doméstica pode ter a função mais relevante, né? Então, desempenhar bem o nosso papel é fundamental para compreendermos essa situação. Então, a escola de serviço público, ela gravitou durante muito tempo, ou ela, na verdade, fez com que o direito administrativo gravitasse em torno dela. Então, para que seja direito administrativo, era envolver uma noção de serviço público. Isso, para mim, tem uma grande vantagem, é eliminar-se a ideia dos poderes. Então, eu não trabalho com a ideia de poderes, mas com a ideia de deveres. Porque quando dizia de que o serviço público é para o servidor público um dever e uma obrigação. Então, na verdade, eu não posso ter juízes empoderados, eles têm uma função judiciária, legislativos empoderados, eles têm uma função legislativa, executivos empoderados, eles têm uma função executiva, né? E que, para isso, eles precisam ter poderes. Eles precisam ter poderes. Nenhum juiz... eu gosto dessa imagem, a justiça da balança e da espada. A balança sem a espada é uma direção fraca, não tem nenhuma força. E a espada sem a balança é a força bruta, não é a força bruta. Então, esse equilíbrio, onde você, precisando usar a espada, não use. Claro que você tem ao seu dispor a espada para fazer valer a balança, né? Mas, induvidosamente, a espada é acessório da balança, que é o principal, né? Quer dizer, apenas para fazer valer o peso da balança que eu posso precisar usar a espada, isso seria o poder, né? Mas para fazer esse tipo de coisa. Então, a escola de serviço público ganhou muito prestígio. Acontece que a dinâmica das demandas públicas, a dinâmica das demandas públicas, a dinâmica das demandas públicas foi se elastecendo e as pessoas já não conseguiam fechar um conceito de serviço público que atendesse a cada momento. Porque, por exemplo, quando o conceito de serviço público foi feito, você não tinha necessidade de ônibus, nem era grande preocupação estradas, nem era outro tipo de situação. E aí eu pergunto, internet é serviço público? Quer dizer, como é que, na verdade, você pode... e hoje ela é controlada fortemente pelo Estado. Hoje nós temos, por exemplo, a internet, o 5G americano ou o 5G da Huawei, que é chinesa, né? A briga está aí muito forte, muito acirrada. Eu tenho minha opinião, mas não vou dá-la aqui, né? Porque eu não quero, na verdade, valorizar esse tipo
debate que não acrescenta muito, né? Vocês, a opinião é como o nariz, cada um tem o seu. Que piada infame, né? Bom, então, a questão primeira é saber o que é serviço público. Seriam todos os serviços prestados pelo Estado? Não necessariamente. Porque, por exemplo, o Estado tem empresas públicas como a Caixa Econômica Federal, que fazem tudo igual um banco faz, né? O que quase todo mundo associa à Caixa Econômica Federal a um banco comum, e é assim que ela é. Ela é apenas propriedade do Estado, né? Ela é propriedade da exclusiva da União, por isso ela é uma empresa pública. Então, definir-se serviço público como todo aquele serviço prestado pelo Estado não parece acrescentar muita coisa, né? Então, buscar-se um conceito essencial de serviço público é uma coisa relativamente complexa. O Celso Antônio Bandeira de Mello diz que o serviço público está suportado na supremacia do interesse público. Então, ele, na verdade, habita o mundo dos fantasmas, porque essa supremacia do interesse público não existe. Primeiro, há conflitos de interesses manifestos. É tão público o interesse de preservar uma árvore quanto de fazer uma estrada. E, aliás, nós temos dito que a grande causa do desequilíbrio ecológico são os asfaltos, que, na verdade, enrijecem a terra e tiram dela a vitalidade. Quando você cobre com a camada asfáltica o solo, esse solo deixa de respirar, né? Quer dizer, e isso vai trazer consequências em um determinado momento. Então, a questão e a grande dificuldade em se encontrar uma noção de serviço público fez com que se buscasse outra via de construção da ideia de serviço público. Eu acho que ela ainda não é perdida, ela absolutamente não é perdida, e eu proponho que, na verdade, nós tenhamos um conceito originalmente filosófico, ou que vem da filosofia do direito, da seguinte forma: privado é o imanente e público é o transcendente. Ou seja, a educação ela tende a ser vista como algo público, porque ela não está na cota de cada um. Os benefícios que ela traz não são cotizáveis, mensuráveis. Quanto vale essa aula? Para os que não prestaram atenção, muito pouco. Para os que não vão ouvi-la, nenhum. Não é? Para os que, em suma, não se interessam por direito administrativo. Mas eu não tenho uma cota de apropriação. É isso que faz a transcendência. Claro que eu posso tornar a educação ascendente quando eu digo que eu quero meu diploma para ascender no meu cargo funcional que eu ocupo, porque isso é um título. Eu quero esse diploma como título para fazer isso ou fazer aquilo, né? E, na verdade, eu acho que é possível construir-se uma ideia de serviço público à base da necessidade indivisível, da necessidade não cotizável desse serviço, né? Desse serviço. Há quem diga que os serviços públicos são fundamentais para a definição de tarifas, de taxas, etc., mas isso, para mim, é uma outra questão. Quer dizer, você só pode dizer que você só pode taxar serviços públicos divisíveis, não quer dizer que esses serviços sejam rigorosamente assenhorados por alguém. Uma rua iluminada, por exemplo, beneficia quem vai circular por ali e não somente os que moram ali, né? Então, iluminar uma rua traz um benefício geral para a cidade, né? Quer dizer, construir um parque ecológico não é feito para as crianças que os visitem, mas ela é uma espécie de pulmão para a própria cidade. Então, onde nós identifiquemos essa indivisibilidade e essa essencialidade para o serviço público, e eu estou diante de, digamos, de um desafio imenso para vocês, talvez vocês não avaliem, mas
de certa feita, um publicitário perguntaram a ele, disse, mas a publicidade não incentiva o consumo do supérfluo? Ele disse, sim, a questão é saber o que é supérfluo, porque o homem da caverna vivia com um pedaço de madeira, e abatia os animais e voltava para a caverna e vivia o tempo inteiro dentro dessa base. Se alimentava de animais e voltava para isso. Para ele, tudo mais seria supérfluo, né? Então, tudo, na verdade, seria supérfluo, né? Então, a questão de saber o que é essencial, o que corresponde às demandas coletivas básicas, tem uma raiz um pouco constitucional no sentido mais próprio da palavra. Tudo que diga respeito à vida, evidentemente, pode ser considerado com um grau de essencialidade. É que é essencial, e é por isso que eu fiz a ideia antes, é um conceito indeterminado. Mas não significa que, em dado momento, ele não possa ser determinado. Por exemplo, é essencial para o ensino que ele seja crítico. Vocês vejam que eu não estou aqui falando do artigo tal, da lei número tal, que deve ser interpretado dessa forma, porque eu não quero ofender a vocês, porque isso daí seria pedir a vocês que decorem artigos de lei. Então, é essencial que o ensino seja crítico. Por mais indeterminado que seja a expressão essencial, é fundamental de que, na verdade, haja uma crítica. Nós estamos aqui, nós vamos dar um pouco de seguimento na nossa última aula, no nosso último encontro, estamos aqui no que ocorrer. Né? Edmilson deu uma risada aqui, mas não tem problema, não. A gente, é bom a gente se divertir, contar umas piadinhas, brincar um pouquinho, né? Para que se torne essa aula leve e, ao mesmo tempo, profunda. Quer dizer, há pessoas que, para parecerem profundas, se tornam obscuras. Eu não estou convencido de que esse seja um método, não. Quer dizer, você falar com obscuridade para dizer, puxa, ele é absolutamente profundo, né? É como se fosse um rio lamacento que gosta de ser assim, para que não vejam que ele tem uma profundidade muito pequena, né? Para que não se veja logo a terra que está submersa nele. Né? Então, eu acho que é isso aí. Questions? Alguém quer levantar o chat na coisa? A aula foi muito agradável, professor, excelente, disse Cláudia. Muito obrigado, Cláudia. Você tem sido assim muito importante no nosso trabalho. Você e Manuela têm me ajudado. Aliás, eu tenho uma equipe que, na verdade, me ajuda sempre. O Rafael, que está aí dando suporte, a Catarine, que está lá no interior, nem sei qual é o interior, mas que administra todos esses sistemas e me dá as informações de que chegam, né? Senão eu não ia ter, eu sinceramente não quis, achei que na minha prioridade, tempo é sempre prioridade, não era importante aprender agora como funcionava o Moodle. Então eu terceirizei essa questão, né? Em um outro momento, talvez nas férias eu vá aprender, mas eu terceirizei essa em proveito de vocês mesmos, né? O manuseio para que eu não precisasse ficar. E lembrando a vocês aquele nosso pedido, de que vocês já apareceram alguns no WhatsApp da avaliação do artigo sobre a PEC da reforma. Né? Um comentário de 3 linhas, por favor, mas não deixem de fazer, será essencial, só para você dizer, li, não gostei, aponto tal ponto e vamos adiante. Isso não tem uma nota específica, mas isso é um requisito de participação das aulas. Eu estou muito entusiasmado com esse projeto, eu acho que, mesmo que as aulas voltem a ser presenciais, as minhas serão mistas, então ele tem a grande vantagem de que, por exemplo, você tem 100% de aulas dadas, porque, na verdade, você pode substituí-las, e resta-me aqui agradecer a vocês por respeitar o tempo, para respeitar essas possibilidades, né? E para ser, como vocês vejam, a gente começa pontualmente no horário e termina sempre
de modo geral, né? E com um pouquinho de flexibilidade, mas a gente termina sempre bem próximo do horário de final. É que eu adoraria ficar com vocês 2 horas mais batendo papo sobre esses temas que me encantam, me seduzem, né? Me provocam, na verdade, me fazem sentir muito vivo, muito interativo com vocês mesmos. Muito obrigado a todos, agradecendo Obrigada a você, professor. Agora eu vou para a minha outra aula, mas também eu, por mim, eu continuaria aqui. Obrigado, Manuela. Eu acho que esse é um debate muito bom, né? Se quiserem se manifestar ainda no chat, aqui, Ademilson, obrigado, professor, que bom, né? Então, muito obrigado a todos aqui que têm se manifestado e vamos nos despedir por aqui, tá